Amigas e amigos, é no mínimo estranha, esquisita a forma espalhafatosa, essa forma espetaculosa da Polícia Federal nesta operação chamada Carne Fraca, que atinge o setor de comércio de carnes, de exportação, um setor estratégico da economia nacional. Evidente que a denúncia é grave, deve ser investigada. Agora, não seria mais racional e lógico fazer a investigação, apurar os fatos e apresentar as provas antes de fazer esse show, com a Rede Globo em cima, filmando tudo, como se fosse uma cena de novela, um filme de espetáculo, de ação? É uma coisa muito esquisita, né? Porque, como alguém disse, esta é uma questão já amplamente conhecida, uma prática antiga. Por que só agora resolveram fazer esse tipo de show, dar espetáculo, né? Fazer o show da notícia, o espetáculo da notícia? É aquela questão, é preciso ver as coisas que estão por trás das coisas. É preciso a gente entender que isso faz parte da natureza do sistema, do capitalismo. O capitalismo é assim. Como funcionaria o capitalismo de outra forma? Se alguém tiver uma receita, o capitalismo pode funcionar assim, sem corrupção. Seria o caso, ia ficar rico, ia ganhar dinheiro, prêmios, enfim, seria uma celebridade histórica internacional. Porque as coisas funcionam assim. Por que não se fazem uma operação também assim contra o sistema financeiro? Sobretudo o que é ligado ao sistema financeiro internacional. Isso que tomou conta de tudo. Compra eleição, compra parlamento, compra executivo. Domina a mídia. A Globo é ligada a esse sistema. Ou esse sistema é ligado à Globo. É difícil distinguir isso. A Globo, o Grupo Globo, com 100 empresas, mais de 100 empresas, uma imbricada na outra. Ninguém sabe onde termina uma, começa a outra. Papéis saem de uma, vão para a outra. Sonegação de imposto, remessa de dinheiro. Isso vem da década de 70, da fundação da Globo. A Globo foi fundada assim, com maracutaias, com rolos de todo tipo. Como o capitalismo brasileiro se desenvolveu? Como que ele ganhou impulso, a não ser encostado no Estado? A Revolução de 1930 tentou modernizar exatamente o capitalismo, criando aí as estatais, as grandes estatais, em setores chaves, polos da economia para dinamizar aquele setor. As Brás, Petrobras, Eletrobras, depois o BNDE, era BNDE quando Getúlio Vargas criou. Depois, no governo Sarney, passou a ser BNDES, que ele acrescentou o S do social. O capitalismo brasileiro seria o quê sem o Estado? Evidente que eles tentam tirar proveito de tudo isso. Agora, há claramente aí uma distinção entre esse setor aí da tecnologia nacional, da economia nacional, e o setor financeiro, que atende a interesses de empresas de grandes grupos. A lógica do sistema financeiro já dinamizam também a lógica dos grandes grupos. Eu falei aqui de uma entrevista do Beluso que eu fiz com ele para a revista Princípios, que ele fala isso. Os grupos estrangeiros, esses que participaram agora aí da concessão dos aeroportos, eles não são só empresas desse setor, eles são empresas do setor financeiro. É importante a gente compreender isso, ter isso na devida conta. E aí é uma guerra sem fronteira. Eles querem eliminar, evidentemente, os obstáculos para chegar ao mercado interno, nosso mercado aqui. É aquela história, é preciso ver as coisas que estão por trás das coisas, é preciso punir os corruptos. Se tem corrupção, e provavelmente tem mesmo, e tem na Globo, tem no sistema financeiro, muito mais, uma dimensão muito maior. Essa é a mesma coisa da história do Caixa 2. É PT, propina, mas a dimensão do Caixa 2, se comparar o que eles acusam o PT com o que a gente sabe que tem do PSDB, do DEM, aí a dimensão é gigante, ela é infinitamente superior. A diferença é gigantesca. Para a gente também ir aí olhando como as coisas caminham. Essa operação da Polícia Federal, repito, ela é muito esquisita, envolve aí 1.100 agentes, a maior da história da Polícia Federal, e certamente eles querem chegar em algum lugar. Não é só apurar corrupção, não. Não é. Não sejamos ingênuos, bobos. Eles querem chegar em algum lugar. Já enfiaram aí até o Roberto Requião,
na jogada, nessa turma aí do antagonista, que é claramente uma turma de picaretas, esse negócio estranho deles aí. Eles têm uma consultoria financeira. É uma coisa... A coisa não é simples assim, não é o que aparece no Jornal Nacional, no Jornal da Globo. Certamente não é. Por isso que eu digo. A gente viu aí esses procuradores da Operação Lava Jato dando mais um espetáculo, Deltan Dallagnol, esse Carlos Fernando dos Santos Lima comemorando aí 3 anos da Operação Lava Jato. Os dois falando pelos cotovelos, como sempre, os dois atores da Globo. Esse Dallagnol, boquiroto, crente, fariseu, fazendo acusações ao Lula novamente. Como bem lembrou a defesa do Lula, ele faz acusação e foge da audiência. Ele não comparece nas audiências. Covarde. E aí esse Carlos Fernando dos Santos Lima diz, o Congresso numa noite pode acabar com toda a investigação. Mas qual a investigação? Cara pálida. A investigação do BNDES. É interessante essas coisas, né? Esse Carlos Fernando dos Santos estava lá na Operação Banestado, como doleiro Youssef, junto com o Sérgio Moro. Aí depois eles incorporaram o Deltan Dallagnol, por conveniências, igrejas possivelmente, essas igrejas fundamentalistas que não são honestas ao defender esse tipo de gente. As coisas se compõem assim. Esse Carlos Fernando dos Santos Lima foi aquele que escondeu documentos da CPI. Eu comentei isso aqui muito tempo lá atrás. Aquela vergonha, que a esposa dele trabalhava no Banestado, criando uma situação constrangedora para que a CPI não apurasse os documentos que foram apreendidos nos Estados Unidos. Aquela operação gigantesca de remessa de dinheiro para o exterior, lavagem de dinheiro pelo Banestado, que o Sérgio Moro cozinhou o galo e jogou para debaixo do tapete. Olha aí como são as coisas, as coisas que estão por trás das coisas. Conforme eu sempre digo aqui, é importante que a gente observe esses movimentos e a gente não caia no que eles querem passar pelas aparências. É necessário ir na essência da coisa. Aquela velha formulação, se a essência da coisa fosse como a sua aparência, a ciência seria desnecessária. É necessária uma certa ciência para a gente compreender essas movimentações todas, quais são os sentidos disso, se eles realmente estão interessados em combater a corrupção. Com certeza não estão. Esta operação carne fraca, certamente ela vai ficar aí, sendo cozinhada, rolada para lá e para cá, para ver como é que pega um, como pega outro. Tem o seu Osmar Serralho aí do Serra, que já está envolvido de novo em mais uma maracutaia. Esse é conhecido lá do Paraná. Quem conhece ele sabe das suas histórias. Relator da CPI dos Correios, que deu origem à farsa do Mensalão, que ele fez de tudo para tirar o banqueiro Daniel Dantas, operador da privataria Tucano, do caixa 2 barra pesada dos tucanos, tirar do relatório. Tirou o José Janine, que era cupincha dele, lá do Paraná, do PMDB, do relatório. Ou seja, um malandro velho, bem conhecido. Eles vão fazendo aí as jogadas deles, Podem ter certeza que eles vão tentar levar isso para frente, para fazer os refinamentos e tocar mais uma fase aí de politicagem bem típica da Globo, da Operação Lava Jato, e agora dessas ações aí também da Polícia Federal. É isso. Muito obrigado pela atenção, divulgue o Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.